Bom dia, primeiro ano. Gente, segundo capítulo da apostila, divisibilidade. Primeira parte do capítulo, divisão euclidiana. O que é essa divisão euclidiana? É a divisão que a gente faz normalmente, que você tem um dividendo dividindo por um divisor, que você vai encontrar um quociente e vai te sobrar um resto. Uma divisão normal. Considerando o conjunto inteiros, o algoritmo da divisão Dzão e Dzinho com D diferente de zero. Por que está te falando que o D tem que ser diferente de zero? Se eu coloco isso aqui em forma de fração, aqui no seu denominador nunca pode ficar zero. Você não pode dividir nada por zero, porque a divisão, ela te dá a ideia de repartir. Se você reparte com zero, você não está repartindo. Então, você não pode dividir nada por zero. Como o Dzinho seria o nosso divisor, ele tem que ser diferente de zero. O D grande aqui, ó, seria o seu dividendo, D pequenininho o seu divisor. O que a gente tem que saber sobre essa divisão euclidiana, que é essa maneira prática aqui da divisão? Esse resto, ele pode ser zero. Se ele for zero, a sua divisão é uma divisão exata. Mas e se ele não for zero, que número que ele pode ser? Ele pode ser qualquer número menor do que o divisor. Por exemplo, 13 dividido por 2 vai dar 6, vezes 2, 12, e vai sobrar 1. Esse aqui, ó, que é o seu Rzinho, ele não pode ser 2, porque se ele for 2, você consegue continuar seu cálculo. Então, ele tem que ser menor do que o seu divisor ou 0. Mas se ele for 0, aí a sua conta é exata, né? Então, eu coloquei duas regrinhas aqui, ó. O resto, então, tem que ser maior ou menor do que 0 e menor do que o divisor. Mas, se ele for 0, a gente vai ter uma divisão exata, que também pode acontecer. Tem uma regrinha prática que a gente não pode esquecer, é o seguinte. Essa divisão que eu fiz aqui, ó, vou chamar de 13 aqui, ó, como Dzão. Para eu achar o valor dele, vocês concordam que eu tenho que fazer 6 vezes 2 e somar o resto que eu encontrei para poder ficar 13, que aí ficaria 13 é igual a 12 mais 1. Então, a partir disso daqui, a gente consegue montar uma fórmula. Como que é essa fórmula? O Dzão, que é esse valor aqui, que é o dividendo, ele é sempre igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Pronto? Isso aqui a gente vai utilizar muito, uma formulazinha. Agora aqui tem um exemplo, ó. Considere todas as divisões entre números naturais, tais que o divisor é 13, então o divisor aqui dentro da chavinha, ó. E o resto é o triplo do quociente. O resto é o triplo do quociente. Se o quociente é Q e o resto é o que ficaria aqui, então esse resto eu vou chamar ele de 3Q. Porque, ó, o resto é o triplo do quociente. Determine a soma dos possíveis quocientes para as divisões. Então, aqui eu teria o meu Dzão. Então, algum número dividido por 3 é igual a um quociente e o resto é o triplo do quociente. Vamos lá. Como ele quer o valor do quociente, o que a gente sabe a respeito desse 3Q? Eu sei que esse 3Q... ele tem que ser menor do que 13. E ele não pode ser menor ou igual. Ele tem que ser menor do que 13. Ou então, esse 3Q tem que ser igual a 0. Porque aí eu teria uma divisão exata. Concordam que, ó, o 3Q é o resto. Ele tem que ser 12, 11, 10, 9, qualquer número menor do que o 13. Então, 3Q é menor do que 13. Então, o Q tem que ser menor do que 13 dividido por 3. Se eu for dividir isso daqui, eu vou ter, ó, 13 dividido por 3 vai dar 4, vezes 3, 12 para 13, 1. 0,10 dividido por 3, 3 vezes 3, 9, vai dar dízimo. Então, Q tem que ser menor do que 4,3, 3 em dízima periódica. Se ele tem que ser menor do que 4,3, o Q, então, ele pode ser 4
né? Porque ele pode ser menor do que 4,33. Então, ele pode ser o 4. Pode ser o 3, pode ser 2, pode ser 1. E essa parte aqui, ó, que é igual a 0 dividido por 3. O 0 no numerador pode, não pode no denominador. Então, o que é igual a 0. Então, ele também pode ser o 0. Agora, ela pergunta, determine a soma dos possíveis quocientes. Se esses valores aqui que eu encontrei são os possíveis valores de quê? Então, qual é a soma deles? 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 0. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. Então, a soma dos possíveis quocientes é 10. Essa atividade aqui que eu dei como exemplo é uma atividade resolvida. Ela é a primeira atividade resolvida desse capítulo. Só que a apostila não fez com essa formulazinha, ó. Eles fizeram com tentativas para o valor de quê? Pode ser também, tá? Eu quis fazer ela de uma fórmula diferente, porque essa fórmula aqui é prática. Então, vocês tendo em mente que o resto tem que ser menor do que o divisor e que o dzão é igual ao quociente vezes o dzinho mais o resto, vocês conseguem desenvolver qualquer atividade desse capítulo.